Olá, façamos hoje a leitura do capítulo 20 do livro de 1 Reis da Bíblia Sagrada. Guerra entre Acabe e o rei da Síria. 1 Reis 21. E Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todas as suas forças e 32 reis e cavalos e carros havia com ele, e subiu e cercou a Samaria e pelejou contra ela. 1 Reis 22. E enviou à cidade mensageiros Acabe, rei de Israel. 1 Reis 23. E disse-lhe: assim diz Ben-Hadad: a tua prata e teu ouro são meus, e tuas mulheres e os melhores de teus filhos são meus. 1 Reis 24. E respondeu o rei de Israel e disse: conforme tua palavra, ó rei, meu senhor, teu sou eu e tudo quanto teu. 1 Reis 25. E tornaram a vir os mensageiros e disseram: assim fala Ben-Hadad, dizendo: ainda que eu te tenha mandado dizer, tu me has de dar a tua prata e o teu ouro e as tuas mulheres e os teus filhos. 1 Reis 26. Todavia, amanhã, a estas horas, enviarei os meus servos a ti, e esquadrinharão a tua casa e as casas dos teus servos, e há de ser que tudo que for aprazível aos teus olhos o meterão nas suas mãos e o levarão. 1 Reis 27. Então o rei de Israel chamou todos os anciãos da terra e disse: notai agora e vede como este busca mal, pois enviaria a mim por minhas mulheres e por meus filhos, e pela minha prata e pelo meu ouro, e não o neguei. 1 Reis 28. E todos os anciãos e todo o povo lhe disseram: não lhe des ouvido nem consintas. 1 Reis 29. Pelo que disse aos mensageiros de Ben-Hadad: dizei ao rei, meu senhor, tudo que primeiro mandaste pedir a teu servo farei, porém isto não posso fazer. E foram os mensageiros e lhe tornaram com esta resposta. 1 Reis 20, 10. E Ben-Hadad enviou a ele e disse: assim me façam os deuses e outro tanto, que o pó de Samaria não bastará para encher as mãos de todo o povo que me segue. 1 Reis 20, 11. Porém o rei de Israel respondeu e disse: diz-lhe, não se gabe quem se cinge como aquele que se descinge. 1 Reis 20, 12. E sucedeu que, ouvindo ele esta palavra, estando bebendo ele e os reis nas tendas, disse aos seus servos: ponde-vos em ordem contra a cidade. 1 Reis 20, 13. E eis que um profeta se chegou a Acabe, rei de Israel, e lhe disse: assim diz o Senhor, viste toda essa grande multidão? Eis que hoje te entregarei nas tuas mãos, para que saibas que eu sou o Senhor. 1 Reis 20, 14. E disse Acabe: por quem? E ele disse: assim diz o Senhor, pelos moços dos príncipes das províncias, e disse: quem começará a peleja? E disse: tu. 1 Reis 20, 15. Então contou os moços dos príncipes das províncias, e foram 232. E depois deles, contou todo o povo, todos os filhos de Israel, 7.000. 1 Reis 20, 16. E saindo ao meio-dia, Ben-Hadad estava bebendo e embriagando-se nas tendas, ele e os reis, os 32 reis que o ajudavam. 1 Reis 20, 17.
E os moços dos príncipes das províncias saíram primeiro. Ben-Hadad enviou a alguns, que lhe deram avisos, dizendo: saíram de Samaria uns homens. 1 Reis 20, 18. E ele lhe disse: ainda que para a paz saíssem, tomai-vos vivos, e ainda que a peleja saíssem, vivos os tomai. 1 Reis 20, 19. Saíram, pois, da cidade os moços dos príncipes das províncias e o exército que os seguia. 1 Reis 20, 20. E eles feriram cada um o seu homem, e os sírios fugiram. Israel os perseguiu, porém Ben-Hadad, rei da Síria, escapou a cavalo com alguns cavaleiros. 1 Reis 20, 21. E saiu o rei de Israel, e feriu os cavalos e os carros, e feriu os sírios com grande estrago. 1 Reis 20, 22. Então o profeta chegou-se ao rei de Israel e lhe disse: vai e esforça-te, e atenta, e olha o que has de fazer, porque no decurso de um ano o rei da Síria subirá contra ti. 1 Reis 20, 23. Porque os servos do rei da Síria lhe disseram: seus deuses são deuses dos montes, por isso foram mais fortes do que nós. Mas pelejamos com eles em campo raso, e por certo veremos se não somos mais fortes do que eles. 1 Reis 20, 24. Faze, pois, isto: tira os reis, cada um do seu lugar, e põe capitães em seu lugar. 1 Reis 20, 25. E numera outro exército, como o exército que caiu de ti, e cavalos como aqueles cavalos, e carros como aqueles carros. E pelejamos com eles em campos rasos, e veremos se não somos mais fortes do que eles. E deu ouvidos à sua voz, e assim fez. Bem, 1 Reis 20, 26. E sucedeu que, passado o ano, Ben-Hadad fez revista dos sírios e subiu a Feca para pelejar contra Israel. 1 Reis 20, 27. Também dos filhos de Israel se fez revista e, providos de víveres, marcharam contra eles. E os filhos de Israel acamparam-se defronte deles, como dois pequenos rebanhos de cabras, mas os sírios enchiam a terra. 1 Reis 20, 21. E chegou o homem de Deus e falou ao rei de Israel e disse: assim diz o Senhor, porquanto os sírios disseram: o Senhor é Deus dos montes e não Deus dos vales. Toda esta grande multidão entregarei nas tuas mãos, para que saibas que eu sou o Senhor. 1 Reis 20, 29. E 7 dias estiveram estes acampados defronte dos outros. E sucedeu ao 7º dia que a peleja começou. E os filhos de Israel feriram dos sírios 100.000 homens de pé num dia. 1 Reis 20, 30. E os restantes fugiram para a África, à cidade, e caiu o muro sobre 27.000 homens que restaram. Ben-Hadad, porém, fugiu e veio à cidade andando de câmara em câmara. Acabe vence os sírios e faz aliança com o seu rei. 1 Reis 20, 31. Então lhe disseram os seus servos: eis que já temos ouvido que os reis da casa de Israel são reis clementes. Ponhamos, pois, pano de saco aos lombos e cordas às cabeças e saímos ao rei de Israel. Pode ser que guarde em vida a tua alma. 1 Reis 20, 32. Então, cingiram panos de saco aos lombos e cordas às cabeças. E vieram ao rei de Israel e disseram: diz o teu servo Ben-Hadad, deixa-me viver. E disse ele: pois ainda vive? É meu irmão. 1 Reis 20, 33. E aqueles homens tomaram isso por bom presságio.
e apressaram-se em apanhar a sua palavra, e disseram: teu irmão Ben-Hadad vive. E ele disse: vinde, trazei-mo. Então Ben-Hadad saiu a eles, e Acabe o fez subir ao carro. 1 Reis 20, 34. E disse ele: as cidades que meu pai tomou de teu pai, tas restituirei. E faze para ti ruas em Damasco, como meu pai as fez em Samaria. E eu, respondeu Acabe, te deixarei ir com esta aliança. E fez com ele aliança e o deixou ir. 1 Reis 20, 35. Então, um dos homens dos filhos dos profetas disse ao seu companheiro, pela palavra do Senhor: ora, fere-me. E o homem recusou feri-lo. 1 Reis 20, 35. E ele lhe disse: por que não obedeceste à voz do Senhor? Eis que eu te apartando de mim, um leão te ferirá. E como dele se apartou, um leão o encontrou e o feriu. 1 Reis 20, 37. Depois encontrou outro homem e disse: ora, fere-me. E feriu aquele homem, ferindo e vulnerando-o. 1 Reis 20, 38. Então foi o profeta e pôs perante o rei no caminho e disfarçou-se com cinza sobre os seus olhos. 1 Reis 20, 39. E sucedeu que passando o rei, clamou ele ao rei e disse: teu servo saiu ao meio da peleja, e eis que desviando-se um homem, me trouxe outro homem e disse: guarda-me este homem. Se vier a faltar, será a tua vida em lugar da vida dele, ou pagarás um talento de prata. 1 Reis 20, 40. Sucedeu, pois, que estando teu servo ocupado de uma e de outra parte, entretanto, desapareceu. Então o rei de Israel lhe disse: esta é a tua sentença, tu mesmo a pronunciaste. 1 Reis 20, 41. Então ele se apressou e tirou a cinza de sobre os seus olhos, e o rei de Israel reconheceu que era um dos profetas. 1 Reis 20, 42. E disse-lhe: assim diz o Senhor, porquanto soltaste da mão o homem que eu havia posto para destruição, a tua vida será em lugar de sua vida, e o teu povo em lugar do teu povo, do seu povo. E foi-se, 1 Reis 20, 43. E foi-se o rei de Israel para a sua casa, desgostoso e indignado, e veio a Samaria. Bem, vejamos alguns comentários aqui acerca do capítulo 20 do livro de 1 Reis da Bíblia Sagrada. Bem, então, capítulo 20 de 1 Reis, versículo 1. Uma vez que a aliança de Ben-Hadad com Asa contra Israel havia sido feita cerca de 30 anos antes, a maioria dos estudiosos supõe que se trata aqui do seu filho Ben-Hadad II. A Síria continuou a atacar o território israelita, e a força de Ben-Hadad era tanta que a essa altura podia falar com Acabe como quem se dirige a um servo. 1 Reis 20, 23. Os sírios reconheceram que sua derrota havia sido resultado de uma intervenção divina, pois Ben-Hadad arregimentou muitos aliados contra o exército minúsculo de Israel. No entanto, atribuindo o sucesso de Israel aos deuses daquela região. Não fica claro se a Síria pensou que Deus ou Baal havia sido responsável. Deus havia triunfado no Monte Carmelo, porém Baal e Aserá também eram adorados nos lugares altos. Vejamos o comentário do versículo 26 do livro de 1 Reis, capítulo 20. Diz assim: a Feca provavelmente ficava a leste do mar de Quinerete, ou mar da Galileia, na parte superior do Jordão.
A cidade era localizada numa planície na fronteira da Síria com Israel. O versículo 31 diz o seguinte: o uso de panos de saco e cordas indicava mais do que uma simples rendição. Os homens de Ben-Hadad estavam reconhecendo Acabe como seu senhor, uma inversão de suas ameaças anteriores. Com relação ao versículo 34 do capítulo 20 do livro de 1 Reis da Bíblia Sagrada, temos o seguinte comentário. A aliança com Ben-Hadad foi uma medida desesperada. Acabe acreditava que não podia perder a ajuda de Ben-Hadad, pois a Síria estava se tornando cada vez mais forte. Nos reinados de Davi e Salomão, a Síria havia sido mantida em seu próprio território. No tempo de Acabe, o rei assírio era Salmaneser III, cujo pai, Assur-Nassir-Pal, tinha conquistado territórios filisteus a oeste e babilônicos ao norte. Salmaneser III havia continuado a expansão, lutando rumo ao sul até o Golfo Persa, na tentativa de conquistar a Ásia Ocidental. Todos os reinos do oeste estavam sendo ameaçados, nenhum deles era forte o suficiente para resistir sozinho à Síria. Ao perder Ben-Hadad, Acabe providenciou para si mesmo mais uma forma de se defender de uma invasão de Salmaneser. Ben-Hadad devolveu o território que Baás havia entregado à Síria e abriu rotas de comércio com Israel. Com relação aos versículos 35 e 36, do capítulo 20 de 1 Reis, o comentário é o seguinte: o profeta e o leão. Os filhos dos profetas constituíam um grupo de profetas que vivia em comunidade. Neste episódio sucinto, a desobediência terminou em morte. O fim de Acabe foi apenas adiado. Agora o versículo 42 do livro de 1 Reis, capítulo 20, diz o seguinte: alianças. Uma das condições de Deus para a conquista da terra prometida era a destruição das nações pagãs. Está escrito em Deuteronômio, capítulo 7, versículo 2. Como os casamentos mistos, as alianças estrangeiras fariam Israel se desviar dos caminhos do Senhor. Com relação ao versículo 21, esse é o último versículo, o último comentário com relação ao livro de 1 Reis da Bíblia Sagrada, capítulo 20. Bem, nós encerramos hoje, a leitura do capítulo 20 do livro de 1 Reis da Bíblia Sagrada. Muito obrigada por me escutar. Meu nome é Lúcia Marques e o meu canal, A Leitura da Bíblia.